Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Antes de mais nada, peço licença para entrar, é claro, na sua casa, mas o motivo é nobre. Afinal de contas, iremos desvendar aí mais algum tema, aonde a gente vai entender um pouco mais, receber mais conhecimento, um tema que interesse para mim, para você e para quem a gente ama. E você deve estar, é claro, se perguntando, mas que tema será o de hoje? Caso você ainda não tenha dado uma olhadinha lá no nosso Instagram, o @consultaodoutorhittv, onde a gente coloca lá o nosso tema, enquete, enfim, ali tem spoiler a cada dia sobre o tema que nós iremos tratar. Mas caso você ainda não tenha dado uma corridinha por lá, vou te contar que hoje nós iremos trazer, pessoal, uma polêmica das redes sociais. Iremos falar a respeito de intervenções estéticas. Será que a gente está usando esse recurso a fim de melhorar a nossa autoestima ou nós estamos agora passando a construir rostos? Pois é, você deve estar se questionando, mas por que esse tema? A grande polêmica, pessoal, surgiu a partir da Anitta, né? Um ícone nacional que nós temos aqui no nosso Brasil. Ela passou aí um tempo reclusa e, de repente, ela ressurgiu. Disse aí que passou um período onde ela estava tratando aí uma infecção bacteriana e, de repente, ela ressurgiu e muitas pessoas começaram a comentar: nossa, como o rosto dela está mudado. Nossa, o que será que ela fez? Para além dessa questão do gostei ou não gostei, nós iremos falar sobre os recursos que a gente tem à disposição, que estão ficando cada vez mais acessíveis para a gente, né, para a população, e até que ponto a gente utiliza esse recurso para melhorar a nossa autoestima e até que ponto a gente está fazendo aí distorções do nosso rosto, mudando a nossa identidade, quais são, é claro, os perigos de tudo isso. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema é importante, é interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Esse é o endereço que você vai compartilhar com essa pessoa que precisa fazer parte desse nosso bate-papo. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta, ela foi marcada para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no Instagram, no @consultaodoutorhittv. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, queremos a sua honestidade. E se você tivesse recursos ilimitados, o que você faria com a sua aparência? Mudaria algumas coisas, mas sem exageros, faria uma transformação completa, seria uma nova versão de mim. Só faria ajuste se algo de fato me incomodasse muito ou, não mudaria nada, estou em paz com quem eu sou, com o que me vejo. Entra lá e clica na alternativa que mais te representa. Antes de mais nada, pessoal, eu queria compartilhar com vocês que ontem, dia 9 de julho, foi um dia muito especial aqui para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu diria que foi, assim, um dia histórico. Afinal de contas, o show da Fé Juventude invadiu aqui as ruas do centro de São Paulo. Foram cerca de 10 mil pessoas unidas e reunidas em um só propósito, viver aí uma quarta-feira de bênçãos. E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho de como que foi esse dia tão especial. Vamos assistir juntos. Vamos pular de alegria, vamos cantar sem ilusão. Um dia inesquecível. Milhares de pessoas unidas com um só propósito. A Avenida São João, no centro da capital paulista, ficou pequena diante da multidão reunida no show da Fé Juventude. Neste lugar, cante, tu és real. Deixa a tua voz ecoar, em nome de Jesus. Mais de 10 mil vozes e uma só fé. Gente de todos os lugares, da capital à região metropolitana, do interior e até outros estados. Eu creio que está sendo uma festa, ainda vão até o final. Está o Israel Soares, depois tem o Tiago Pérez, depois tem a oração final. É o dia da família, né? Dia Internacional da Família. No início do evento, o pastor Jaime de Amorim Campos conduziu a mini vigília. Foram 180 minutos para consagrar a vida e a família a Deus. Vem unção de Deus neste lugar de uma maneira especial. Senhor, vem tomar conta deste evento agora, Senhor, no Dia Internacional da Família, na graça de Deus. Ao longo do dia, essas milhares de pessoas foram abastecidas pela mensagem do Evangelho.
Esse é o segredo. Se você quer trazer a sua família, você tem que andar com Deus. Fé e adoração. É assim que o dia de hoje, 9 de julho de 2025, ficará marcado na vida de milhares de pessoas. Pessoas de todas as idades, desde crianças até os mais velhos. Pessoas que vieram de todas as partes de São Paulo e de outras regiões do Brasil. Aqui para a região central de São Paulo, em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Esses eventos marcam o coração de gerações, o coração de todas as pessoas que estão presentes conosco. Dessa vez não vai ser diferente não. Deus vai abençoar muito em nome de Jesus. No ritmo do forró e a alegria do Nordeste, o pastor Fernandes Lima animou o show e ainda ministrou o evangelho. Ele te deu vida abundante e oportunidade para viver na luz. Quem te garante essa vitória é o Senhor Jesus. Eu quero vir agora a Ele e determine, 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 determine a bênção. Quando Deus reúne o povo dele é sempre oferecer o melhor. E o que eu preparei, tudo hoje vai ser ao vivo, né? Poucas pessoas me veem fazendo ao vivo, com sanfona, com triângulo, com todos os padrões musicais do forró que temos. E eu espero que a palavra também, essa união da família, isso é muito importante. Então a expectativa sempre é boa, é melhor. 7 horas ininterruptas de programação. Um evento grandioso, dedicado ao renovo e fortalecimento da vida espiritual. O show da Fé Juventude ficará marcado na história. Vamos declarar isso, você morreu. Sempre que você tem um encontro com Deus, a pessoa sempre tem algo diferente. Quando você tem um encontro com Deus, sempre tem algo que marca a sua vida. A oração, como a própria reunião, é um diálogo com Deus. Você fala com Deus, mas Deus fala contigo. 1, 2, eu vou pular daqui. 3, tira o teu pé. Explode esse lugar. Foi um dia, gente, para lá de especial que ficou, sim, marcado aqui na história da Igreja Internacional da Graça de Deus. E agora, para a gente iniciar, então, o nosso bate-papo, deixa eu te apresentar a nossa convidada de hoje na tela. Então vamos lá, Karina Barrello, cirurgia dentista, com 9 anos de experiência em estética, unindo técnica, sensibilidade e acolhimento, sua paixão surgiu ao perceber o poder do procedimento na autoestima e também na confiança dos pacientes. Ela é reconhecida pelo atendimento humanizado e também por valorizar resultados naturais, respeitando as individualidades. Um de seus maiores desafios é ajustar as expectativas irreais trazidas pelas redes sociais. Por isso, ela investe em orientação clara e também ética desde a primeira consulta. Karina Barrello é, gente, especialista em harmonização facial. Seja muito bem-vinda ao Consulta Doutor. Obrigada. Uma honra ser convidada para estar aqui falando de um assunto tão interessante, tão importante, né? Como no caso da Anitta. E tá aí, assim, entre os mais comentados, pessoal. Queria que você trouxesse pra gente, de forma técnica, o que ela pode ou não ter feito aí nessa última intervenção estética que ela realizou no rosto. O que parece é que a Anitta ela realizou um procedimento cirúrgico de mini lift. Então, a gente vê esse reposicionamento no terço superior do rosto dela, a questão da sobrancelha mais arqueada, o olhar mais aberto. Então, isso é proveniente de um resultado cirúrgico. Também em região do lábio, que a gente percebe essa distância entre a ponta do lábio dela, o arco do cupido que a gente fala, que é o pontinho mais alto do lábio, com a base do nariz. Dá para perceber que tem um encurtamento. Então, isso também é resultado de cirurgia, que é o lip lifting, que a gente fala, quando tem a diminuição dessa distância. O nariz, parece que ela mexeu também, que dá para ver que está com a ponta um pouco mais fininha, mais empinada. Então, a gente percebe essas mudanças no rosto dela e aqui na região do terço inferior do rosto dela. Antes ela tinha um formato de rosto mais quadrado, de uma harmonização facial, procedimento com ácido hialurônico, muito provavelmente, e agora a gente percebe que o rosto dela está com formato triangular. Então, muito provável que ela tenha removido o ácido hialurônico aqui da região do contorno do rosto, da região de mandíbula.
E olha só, quando a gente pensa, né, foram diversos procedimentos que a Anitta realizou aí ao longo da carreira dela. Com tudo isso, né, muitas pessoas se propuseram, né, a levantar um pouquinho essa ficha de procedimentos. E eu cheguei a ler que foram em torno de 50 que ela realizou ali desde 2013. Se a gente pensar que a primeira intervenção que ela fez foi uma rinoplastia, queria que você trouxesse um pouco essa análise como vamos analisar esse paciente. A Anitta dá nitidamente para perceber que ela tem uma rinoplastia, então teve uma mudança ali em todo esse caminho da carreira dela, toda essa trajetória. A gente percebe que ela está sempre fazendo algumas intervenções estéticas no rosto e que essa última que ela fez foi tão impactante porque descaracterizou muito a Anitta. Então, quem vê essa foto dela de hoje, às vezes nem reconhece. Eu mesmo, num primeiro momento que eu vi a foto dela, quando eu entrei no Instagram que apareceu a foto dela, eu falei, não, é a Anitta. Aí você vai olhar direito, então ela mudou muito. E essas mudanças muito radicais que são perigosas. Eu acho que você mudar um ponto ou outro do rosto é importante, às vezes alguma coisa que te incomoda. A gente sabe o quanto isso mexe com a autoestima também, mas quando já começa, existe um limite que a gente tem que tomar cuidado com esse limite. E eu imagino também que, por mais que a gente se proponha, quero fazer uma grande mudança, quero o meu rosto mais assim, mais assado, quando a gente concretiza aquilo, tem um tempo, não tem? Entre aquilo que a gente imaginou e aquilo que a gente está vendo, como que a gente está recebendo tudo isso? Isso. É uma decisão muito importante. A pessoa tem que estar muito, realmente decidida a fazer esse tratamento, tem que pensar bem. Quando é um procedimento como um ácido hialurônico, que a gente sabe que é um procedimento reabsorvível, que dá para reverter o resultado, é um pouco mais fácil de lidar com isso. Agora, um procedimento cirúrgico já é um pouco mais delicado porque é irreversível. Então, se a pessoa não gosta do resultado, isso é muito delicado. Então, por isso que ela tem que estar muito decidida com o que ela quer, alinhar muito bem a expectativa também. Acho que o profissional com o paciente tem que ter essa expectativa muito clara, porque às vezes também o paciente ele está buscando algo que com aquele procedimento não vai ter, não vai entregar. Então, o paciente também precisa saber do que é possível, né? Alinhar bem essa realidade entre a queixa dele e a necessidade, o que o procedimento pode entregar. Na sua opinião, você acredita que anteriormente a gente pensava em fazer um procedimento estético, seja ele cirúrgico ou não, para melhorar nossa autoestima, para consertar algo que a gente julgava que não estava muito dentro do padrão para a gente ou padrão para o outro. E, ultimamente, a gente tem buscado esculpir um pouco mais? Sim. Hoje, os procedimentos estéticos, como você mesmo falou, eles são muito mais acessíveis. As pessoas têm muito mais conhecimento, ainda mais por conta de redes sociais, internet. Antes era um tabu, né? Então, as pessoas pensavam muito para fazer. Hoje já se torna uma coisa mais acessível e até mesmo tem gente que banaliza. Às vezes acha que é uma coisa simples, mas não é. A gente lidar com a saúde também é um procedimento, por mais que seja minimamente invasivo, alguns procedimentos, eles existem um certo risco, então precisa ter muita segurança ali no procedimento, muita técnica. Então não é algo tão simples como as pessoas pensam hoje em dia. E tem muita gente que busca também essa mudança de formato, porque o procedimento estético, ele pode ser feito tanto para rejuvenescimento quanto para embelezamento. E em alguns casos também para melhora do formato do rosto, melhora de proporção, assimetria facial. Então tem muita gente, às vezes até pessoas novas que buscam com o objetivo não de rejuvenescimento, mas com o objetivo de mudança no formato do rosto. E aí nesses casos que o paciente às vezes pode ter um choque, que ele pode se estranhar quando ele faz um procedimento, não se reconhecer. Então, por isso que eu sempre oriento também meus pacientes, quando eles decidem fazer um tratamento que vai mudar o formato do rosto, para ir fazendo aos poucos, para vocês se identificando com o procedimento. Se acostumando, né? Absorvendo também a ideia de você se ver de uma forma diferente. Queria falar um pouco sobre todos os procedimentos que a gente tem à nossa disposição, para que quem esteja, claro, nos assistindo, entenda quais são os caminhos, quando que eles são indicados, quais são os cuidados que a gente precisa ter na hora de optar por um
ou por outro. Enfim, para a gente entender esse universo que a gente tem à disposição, que a Anitta trouxe para a gente aqui para o nosso bate-papo. Sim. Existem os procedimentos minimamente invasivos, então são os preenchimentos, botox, bioestimuladores de colágeno e os procedimentos cirúrgicos. Os procedimentos cirúrgicos, eles são invasivos e eles também são irreversíveis. Então, o resultado de um procedimento cirúrgico não tem como a gente remover. Quando a gente trabalha com um procedimento reabsorvível, como no caso dos preenchedores, a gente consegue remover o procedimento, desde que seja utilizada uma substância como o ácido hialurônico, que hoje em dia é a substância mais conhecida, por ser uma substância que o próprio organismo do paciente vai reabsorver o produto ao longo do tempo. Diferente de outros procedimentos que eram feitos antigamente, materiais permanentes, como o PMMA, que aí são procedimentos que o organismo não absorve. Então, acaba sendo também, o resultado é irreversível. Você não e a gente tem também, por exemplo, Botox. Botox. Tem um tempo de duração curto, mas que promete esse rejuvenescimento. Isso, o Botox ele é feito para tratamento de linhas de expressão. Ele tem essa durabilidade aí de uns 5 meses, uma média. Mas ele traz esse rejuvenescimento na face. E até pensando assim, às vezes o paciente, mas eu vou ter que ficar refazendo. O fato de ser um procedimento não permanente traz uma segurança muito maior, porque no caso do paciente ter uma complicação, é muito mais fácil de você reverter isso. No caso do paciente não gostar do resultado, você consegue também remover o procedimento, reverter, como o caso do ácido hialurônico. Então, isso acaba trazendo uma segurança maior para o procedimento. No caso do Botox, por exemplo, ele é usado para tratar as linhas de expressão e a partir de qual idade que as pessoas já recorrem a esse procedimento? A idade acaba sendo muito relativo, porque eu falo que tem que iniciar. Hoje em dia as pessoas estão tendo mais essa prevenção. Antigamente tem essa característica, né? O Botox ele é preventivo também, se você já começa a agir antes de marcar a pele. Porque o Botox ele faz o quê? Ele age na musculatura, diminuindo as contrações musculares para quando você fizer a expressão, fizer o movimento da face, não formar aquelas linhas de movimento, que são as linhas dinâmicas que a gente chama. E a tendência é que essas linhas, com o passar do tempo, quanto mais você vai forçando, movimentando a pele, ela vai marcando até cortar a pele. E depois que já marcou, já virou aquela ruga estática, aquela ruga que não some mais. Mesmo sem o paciente fazer um movimento facial, já tem aquela linha. Essa linha ela não vai ser eliminada com o Botox, ela vai suavizar. Então, por isso que a gente fala que ele é preventivo, que é legal você fazer antes de marcar a pele para prevenir com que surjam essas linhas estáticas. E aí ele acaba sendo indicado quando começam a surgir essas primeiras linhas de movimento. Então, tem mulheres com 22, 23 que já são muito expressivas, tem bastante linhas de movimento, e tem mulheres que com 40 anos que começa a surgir. Então, acaba sendo bem relativo. Eu acho que 25 anos é uma idade legal para você já começar a ter esses procedimentos de forma preventiva, porque a gente fala muito sobre você gerenciar um processo de envelhecimento. A gente vai cuidando, mantendo para que você vá envelhecendo bem. Porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer, mas que a gente vai envelhecendo bem, gostando da imagem que a gente vê no espelho, fazendo de forma preventiva, você acaba fazendo também muito menos procedimentos do que você esperar já marcar a pele, esperar às vezes ter aquele desabamento facial para depois começar um novo tratamento. E aí isso acaba exigindo às vezes muito mais procedimentos, um resultado mais limitado. Então, quando a gente trabalha de forma preventiva, o nosso resultado, nosso prognóstico é muito melhor. Eu gostei desse termo, gente, gerenciamento do envelhecimento. Então, depois de uma determinada idade, o Botox já não é tão indicado, afinal de contas, ele não tem uma ação tão eficaz quando a linha, por exemplo, já está ali formada. Não é que ele não é indicado, é que o paciente tem que estar muito ciente que depois que já tem aquela marcação da pele, que já marcou aquela linha formada, o Botox não vai eliminar aquela linha, mas ele vai suavizar. E isso é uma queixa muito comum lá na clínica. Os pacientes perguntam muito, mas você já marcou, então para que eu vou fazer? Para a gente prevenir com que vá marcando ainda mais. E vai suavizando essas linhas que já marcaram. E a tendência, assim, se o paciente tem uma recorrência no tratamento, passou o efeito, volta para fazer novamente, a tendência é a cada nova aplicação que essa linha vá suavizando mais. Tá. E aí tem gente que costuma dizer que, por exemplo, depois de uma
determinada quantidade de vezes que você faz o Botox, que ele tem um efeito tipo vacina, que o corpo ele já não assimila tanto. É verdade ou é mito? Se você não respeitar o tempo de intervalo entre uma aplicação e outra. Olha que interessante. Porque o organismo ele pode sim criar anticorpos contra o Botox e aí você cria uma resistência ao medicamento. Então, se o paciente não respeita o intervalo entre uma aplicação e outra, aí ele pode criar essa resistência. Mas respeitando essa frequência, não tem esse problema. Agora, olhando um pouco melhor para o preenchimento, que a gente já estava falando um pouquinho anteriormente. Ele serve, é claro, para salientar, para moldar um pouquinho o nosso rosto. Ele é um grande aliado, por exemplo, quando a gente pensa em uma harmonização facial. Isso. Na verdade, assim, o termo harmonização facial se refere a procedimentos estéticos que vão deixar o seu rosto mais harmônico, melhora de proporção, de assimetria, rejuvenescimento da face. Então, as pessoas às vezes acham que a harmonização facial é o nome de um procedimento. Na verdade, é um conjunto de procedimentos para trazer essa harmonia, esse equilíbrio nas proporções faciais. E aí, cada pessoa vai ter uma necessidade de tratamento, de procedimento, de acordo com a queixa e com o objetivo de melhora no rosto. Entendi. E aí, através dos preenchedores, eu consigo ir esculpindo um pouco melhor esse rosto de forma minimamente invasiva. Isso, porque falando do ácido hialurônico, ele é um gel. Então, quando a gente coloca esse gel no rosto, a gente consegue reestruturar a face. Então, ele é indicado para quê? Tanto para a gente, às vezes, desenhar um contorno de face, o paciente tem um rosto mais triangular, quer deixar o contorno um pouco mais desenhado, mais definido, dar aquela projeção no queixo, aquele paciente que tem um queixo um pouco mais retraído, e aí a gente precisa ter esse ganho de volume na região para poder melhorar até a região da papada, o perfil do paciente, como em casos de paciente que, por conta do processo de envelhecimento, a gente vai perdendo estruturas de sustentação da nossa pele. Que é o quê? A gordura, o músculo, osso, esses tecidos ao longo dos anos, eles começam a sofrer uma reabsorção. E aí é por isso que a nossa pele vai cedendo e vão aparecendo as profundidades em região principalmente de olheira, que fica bem perceptível, região do bigode chinês. Então, quando a gente trabalha com ácido hialurônico, a gente também vai fazer o quê? Uma reposição desses tecidos de sustentação que foram perdidos, para a gente devolver aquele volume facial, reposicionando a pele para o lugar. Então, assim, lógico que quando a gente trabalha em pontos estratégicos do rosto, quantidade adequada de produto, a gente vai rejuvenescer sem dar aquele aspecto de um rosto inflado, volumoso. Aí o que dá aquele aspecto mais artificial, mais inflado, é quando acaba colocando uma quantidade além do necessário, do indicado. E aí pode dar aquele efeito mais volumoso na face. E qual que é a importância dos bioestimuladores nessa construção? Os bioestimuladores de colágeno, eles fazem o quê? Eles estimulam o nosso próprio organismo a produzir colágeno. E ao longo dos anos, a nossa produção de colágeno também diminui. O colágeno ele é responsável pela firmeza da pele. Então, conforme a gente vai perdendo colágeno, a pele ela vai ficando com flacidez, ela vai ficando fina e também ela vai desabando. Então, o bioestimulador de colágeno, ele trabalha a qualidade da pele, para deixar aquela pele mais firme, aquele viço, dar aquela sustentação também no nosso rosto. Então, os bioestimuladores também, eu falo que se eu pudesse, eu fazia em todo mundo, porque ajuda muito nesse processo de gerenciamento do envelhecimento da pele. E eles são indicados fazer de que forma, de quanto em quanto tempo, qual é o período, né, a durabilidade deles? A gente tem alguns tipos de bioestimuladores de colágeno, os injetáveis, os fios de sustentação, que eles também têm efeito de bioestímulo, as tecnologias, os aparelhos que ajudam a estimular o colágeno. Eles são indicados a partir dos 25 anos que a nossa produção de colágeno diminui. E aí vai depender muito do grau de flacidez, do tipo de pele, do formato de rosto, para a gente saber, para a gente indicar o melhor bioestimulador. A durabilidade dele no nosso organismo chega até 24 meses. Olha que interessante. Até 2 anos. 2 anos. Eu recomendo os pacientes fazerem a cada 1 ano, a cada 1 ano e meio. Por quê? No primeiro ano, a gente vai estar na nossa produção máxima de colágeno. Que como ele vai estimular o organismo a produzir colágeno, a gente chega numa produção máxima ali, que eu falo que é o pico da produção de colágeno. Esse efeito, ele perdura por até 1 ano. Depois de 1 ano, ele vai diminuindo e leva até 2 anos para sair totalmente do organismo. Então, se o paciente ele faz 1 vez por ano, 1 vez a cada 1 ano e meio, ele sempre vai manter a produção máxima, a eficiência máxima do tratamento.
Além do envelhecimento, um processo de emagrecimento pode interferir nesses resultados? Totalmente, completamente. Hoje em dia, até por conta dessas canetas emagrecedoras, que os pacientes estão perdendo muito peso e num curto espaço de tempo, a procura até pelos bioestimuladores de colágeno aumentaram. Porque o paciente, conforme você perde peso, você está perdendo também gordura facial. E gordura é tecido de sustentação da face. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver o paciente que emagreceu muito, mas ficou com aquele semblante mais envelhecido. Então, quando a gente entra também com um tratamento para prevenção da flacidez de pele, a gente evita esse processo do paciente emagrecer, que acontece. Eu tenho muitos pacientes que estão também em processo de emagrecimento lá na clínica, e a gente vai fazendo o tratamento facial para flacidez em paralelo com esse processo de emagrecimento, porque aí isso previne que o paciente emagreça e fique com o aspecto de um rosto com flacidez, com um rosto mais envelhecido. Na sua opinião, o que caracteriza uma transformação estética saudável e um exagero? Eu falo que quando fica perceptível que a pessoa fez um procedimento estético, é porque passou do limite, porque já está um pouquinho exagerado. Porque a ideia é que fique um procedimento harmônico. Eu falo que nenhuma região do rosto pode chamar mais atenção do que a outra. Ninguém pode olhar para você e sua boca está gritando, assim, está chamando mais atenção do que seus olhos, do que seu nariz. Porque quando tudo está em equilíbrio, quando tudo está em harmonia, a gente vai olhar para aquela pessoa e vai falar, nossa, que pessoa bonita. Nossa, você vê que o rosto dela está tudo combinando, tudo se conversa. Agora, quando tem uma região do rosto que às vezes está chamando mais atenção do que a outra, é porque ali já tem um exagero. E geralmente a harmonização facial, ela é linda, assim, ela traz muitos resultados incríveis e transformações na vida das pessoas, né? Um procedimento estético, autoestima, autoconfiança, muda a vida de uma pessoa, não é só questão de aparência. Mas quando a gente vê esses casos que vão para a mídia, é porque passou, ficou um pouco exagerado. E aí, por isso que as pessoas começaram a criar até essa resistência com tratamentos estéticos, achando, até muita gente usa o termo, né, desarmonização facial, mas é por conta desses exageros. E quando está perceptível é porque está exagerado, porque provavelmente você conhece muitas pessoas e você nem imagina que aquela pessoa tem um procedimento estético. E o que fica na nossa cabeça são sempre os casos mal sucedidos. Exatamente. Né? Podem existir 100 mil casos bem sucedidos, mas aí aquele único que passou uma vez pela sua visão é aquele que de fato vai ficar no seu consciente. Que acaba marcando. Que acaba marcando. E aí eu queria entender uma coisa. Quando a gente vê uma pessoa que exagera, aonde será que está o ponto? Será que está no paciente que pediu por aquele resultado ou no profissional? Isso é muito delicado, né? Essa questão do exagero, porque as pessoas, elas não se enxergam muito como elas são. Exatamente. E a gente está acostumado a se ver todos os dias no espelho. Então, você acostuma muito com a sua imagem. E muitas pessoas procuram num procedimento estético uma up, na beleza, na autoestima. Às vezes pode estar até ligado com o emocional. Não é nem uma queixa, uma dor física, mas é uma dor emocional também que com um procedimento estético a pessoa procura tratar essa dor. Porque a gente faz um procedimento, a gente se sente mais bonito, levanta a nossa autoestima. Então, isso é muito delicado. Eu abordo muito, como eu trabalho numa linha de procedimentos com muita naturalidade, eu prezo muito pela naturalidade dos resultados, eu oriento muito os pacientes quando eles chegam lá na clínica e que, na minha visão, já está legal, eu vejo que não tem necessidade de fazer mais, eu explico isso para o paciente e eu peço para ele retornar depois de um tempo para a gente reavaliar se houver necessidade, aí depois de uns meses ele volta e a gente coloca mais um pouco, porque senão a pessoa, ela quer sempre mais e acaba passando desse limite. Existe uma distorção, às vezes, do próprio paciente, né? Dele não se enxergar, dele não entender que ele já possui ali alguns procedimentos realizados, que eles não saíram, que eles... Isso é muito comum, né? As pessoas terem uma distorção da imagem, elas não se enxergam como elas realmente são. E aí que está o perigo, que às vezes o paciente fica querendo mais, já está legal, e aí começa a ficar exagerado, começa a ficar artificial. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande do profissional ter esse olhar e orientar, alertar o paciente que já está na hora de dar um tempo, voltar depois de uns meses para reavaliar e, se houver necessidade, fazer mais depois de um tempo. E deve ser muito difícil, como profissional, você conseguir segurar ali o seu paciente, porque isso pode significar você perder o paciente.
Eu não vejo tanto por esse lado, porque eu acho que quando você orienta o paciente, pode acontecer. Às vezes o paciente ele quer fazer o lábio e aí você fala, não vou fazer agora, volta daqui a um tempo, e ele quer e vai procurar outro profissional para fazer. Mas acontece muito do paciente, ele acaba ganhando até mais confiança em você, porque ele vê que você não está fazendo só pensando ali no financeiro do paciente. Você está fazendo porque realmente você quer cuidar daquele paciente. E aí ele acaba voltando depois para fazer. Então, é muito a linha como a gente quer seguir com os nossos procedimentos, a nossa abordagem clínica, que é o que eu procuro trazer muito ali na minha clínica, essa conduta, e os pacientes, eles acabam até ganhando essa confiança de voltar depois e fazer o procedimento. Mas se ele realmente quiser fazer e você não quiser, ele vai procurar outro profissional. Mas... Exato, você pode perder ou conquistar ele naquele não. Exatamente, mas é bem comum, assim, lá na clínica, eu falo bastante não para os meus pacientes e eles entendem, eles confiam, né? Porque eu acho que quando o paciente, ele te procura, ele já estudou um pouquinho sobre você, cada profissional tem um estilo de trabalho, tem um profissional que ele gosta, né, de um trabalho um pouco mais exagerado, de uns contornos muito mais marcados, e o paciente que gosta também desse tipo de trabalho, não vai ser o paciente que vai me procurar, porque eu não tenho esse estilo de trabalho. Então, os pacientes também que me procuram, que procuram um profissional, eles vão muito pelo estilo do profissional, o estilo de trabalho do profissional. Então, eles acabam confiando também no senso estético daquele profissional. E aí, quando a gente alerta, os pacientes, eles entendem, eles escutam e depois eles voltam no momento adequado para a gente seguir com o tratamento. Muito, muito bacana. Para você que está aqui gostando do nosso bate-papo, consulta o doutor vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais conversa a respeito dos limites dos procedimentos estéticos. Estou te esperando. Bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor, a sua consulta com hora marcada está de volta. Caso você tenha acabado de chegar neste exato momento, nós estamos aqui debatendo, gente, sobre os limites dos procedimentos estéticos, as intervenções cirúrgicas. Obviamente, né, após a polêmica do ressurgimento da cantora Anitta, que deu o que falar, muitas pessoas começaram a comentar, nossa, mas como que ela tá diferente? O que será que ela fez no rosto? Quantas cirurgias? O que será que ela fez? O que ela deixou de fazer? Gostei, não gostei? Mas para além desse bate-papo, a gente está aqui falando sobre quais são os limites, até que ponto a gente utiliza esses recursos que estão cada dia mais acessíveis à nossa, né? Que a gente está conseguindo, é claro, fazer esses procedimentos, até que ponto que a gente usa eles para melhorar a nossa autoestima e até que ponto que a gente está perdendo um pouco a mão e construindo aí novos rostos. Pois é. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Te convido, é claro, a você compartilhar com quem esse bate-papo vai ser interessante. Te convido também a você participar aqui dessa consulta que foi marcada para você. Tira a sua dúvida, traz para a gente o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo lá no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. Esse é o endereço de uma enquete que está à sua espera para que você responda. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Então, vamos lá. Se você tivesse aí recursos ilimitados, o que você faria com a sua aparência? Mudaria ali algumas coisas, mas sem exageros, faria uma transformação completa, seria uma nova versão de mim, só faria ajuste se algo de fato me incomodasse muito, ou não mudaria nada, eu estou em paz com quem eu sou. Clica lá na alternativa que mais te representa. Para você que chegou agora, o bate-papo está acontecendo com a doutora Karina Barrelo, que é cirurgia dentista e também especialista, gente, em harmonização facial, que está contando aqui pra gente todo o seu conhecimento, compartilhando todo o seu conhecimento. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada eu. E a gente estava falando antes do intervalo sobre um processo, né, um procedimento que a gente tem também ouvido muito falar, que é sobre essa desarmonização facial. E aí eu vou trazer aqui um caso para ilustrar o nosso bate-papo, que é da jornalista Michele Barros, que recentemente foi às redes sociais para contar que estava muito incomodada, pois sentia que tinha aí exagerado. Queria pedir para a nossa produção colocar as imagens na tela, que ela compartilhou, gente, que ela tinha exagerado um pouquinho
nos procedimentos que ela tinha realizado. Então, ela decidiu retirar, principalmente, o ácido hialurônico do rosto. E aí, ela se jogou aí num procedimento de lifting facial. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente sobre o que é essa sensação de ter exagerado e esse recurso que a gente tem de poder retirar. O bom, assim, dos tratamentos estéticos que são reabsorvíveis é essa possibilidade de remoção, como no caso do ácido hialurônico. Muito provavelmente ela fez uma hialuronidase, que ele vai remover, ele vai degradar o ácido hialurônico e aí o produto ele sai do organismo, que foi o que aconteceu no caso dela. E tá muito comum, a gente viu muitos artistas hoje em dia que estão removendo. E não é nem que eles estão removendo, ficando sem nenhum procedimento estético, mas eles estão diminuindo o excesso. Porque hoje o padrão de beleza muda muito, né? Antigamente as pessoas elas faziam, estava mais na moda, vamos dizer assim, embora eu nunca tenha achado bonito, ser tratamentos mais exagerados, uma boca muito grande, um rosto muito marcado. E hoje a gente percebe que está tudo indo para uma linha de mais naturalidade. E em tudo a gente vê, né? No rosto, no luxo, que antes as pessoas usavam muita marca, grife estampada, agora já é mais discreto. O famoso menos a mais voltou a entrar na moda. Exatamente. Então as pessoas que nessa época colocaram muitos procedimentos, elas começaram a optar por remoção para trazer um rosto com mais naturalidade. E olha que bacana isso que você trouxe para o bate-papo, né? A gente está falando sobre um padrão que tem mudado e aí as pessoas acabam acompanhando. Isso é extremamente perigoso, não é? Muito, é muito perigoso porque assim, o padrão de beleza ele está sempre mudando. E até que ponto vale a pena você estar ali, né, tanto com o teu corpo, com o teu rosto, sempre tentando se encaixar naquele padrão. Eu falo que a gente tem que buscar a nossa melhor versão e não querer ser igual a uma outra pessoa, porque senão a gente nunca vai se aceitar. A gente pode estar assim, por fora, extremamente linda, todo mundo te olhando, falando que você está maravilhosa, mas será que internamente você está feliz? Porque você sempre está tentando se encaixar num padrão que às vezes não te pertence. Então isso realmente é uma coisa que é muito perigosa. E aí eu queria ir mais além e te perguntar, no seu dia a dia, você já chegou em algum momento a atender alguma paciente que ela estivesse pedindo algum padrão de um story, de um filtro do Instagram que ela viu, que ela usou, que ela se identificou e não necessariamente aquilo que era possível realizar no rosto dela, ou que pudesse valorizar melhor a beleza dela? Todo dia. Os pacientes, eles chegam lá na clínica com uma foto. Ai, porque eu adoro o tamanho do meu lábio com esse filtro. Principalmente quando tinha os filtros do Instagram, né? Que agora não tem mais. Mas era muito comum as pessoas chegarem com o filtro do Instagram falando, ai, eu amo o tamanho do meu lábio quando eu tô com esse filtro. Eu amo o formato do meu nariz com esse filtro. E aí eu explicava para o paciente que aquilo era um filtro, que a gente iria construir um volume de lábio para ele, proporcional ao rosto dele, que não necessariamente iria ficar igual aquele filtro, porque era um filtro, não era realidade. Então isso é muito comum, os pacientes chegam muito lá na clínica mostrando foto. E olha, gente, eu confesso que eu fiz aqui uma pergunta de uma forma aleatória, porque na minha cabeça a gente tem um entendimento de que aquilo é um filtro, uma realidade teoricamente inalcançável, mas não. Existem pessoas que de fato buscam aquela beleza, aquela harmonia que é dada por um filtro, enfim, que é uma outra realidade. E que é uma coisa inalcançável, é igual a pele, né? A gente vê pele com filtro, pele editada de revista, não existe uma pele daquele jeito. Então a gente sempre vai trazer, dentro das possibilidades, alcançar a melhor versão de cada paciente, mas não fazer com que aquele nariz vire igual o nariz de um filtro, porque é uma coisa inalcançável, uma coisa irreal, que existe no mundo virtual, mas a gente precisa gostar da imagem que a gente vê no mundo real, no espelho. Então é isso que a gente busca com os pacientes e trazer para eles esse entendimento. Aí eu vou então um pouco mais além, porque em toda essa discussão, essa polêmica que foi gerada nas redes sociais, muito se falou a respeito de uma avatarização, né? Da gente construir, da gente ter aí a nossa identidade nas redes sociais e de sermos pessoas diferentes, ok, na vida real. Você acha que isso tem sido um caminho? Sim, é uma coisa que está cada vez mais comum, né? A gente vê que as pessoas, elas buscam se encaixar exatamente num padrão, principalmente dentro das redes sociais, e que na vida real acaba sendo outra realidade. E é por isso que a gente precisa buscar
aquela felicidade interna, você gostar do que acontece ali na vida real. Até teve um caso também que eu vi uma matéria sobre o Eduardo Costa, que ele falou que ele era viciado em tratamentos estéticos. Então, que ele era viciado tanto no físico quanto no rosto, e até ele perceber que aquilo já não era mais saudável para ele. Então, a pessoa, ela nunca está satisfeita, ela sempre está buscando mais, e ela não está satisfeita. E porque o procedimento estético realmente não vai trazer aquilo que está te faltando. Eu falo que todo excesso é uma falta. E aí a gente precisa identificar o que está faltando, que às vezes está muito mais interno. Exatamente. E olha a importância, gente, de buscar um profissional adequado, um profissional que está em linha com esse tipo de pensamento, porque ele precisa, inclusive, identificar esses padrões e esses comportamentos. Tem uma cabeleireira que eu conheci que ela comentou comigo um dia. Às vezes chega aqui uma cliente que já vem há muitos anos e aí ela, eu quero cortar curto e o cabelo dela é super comprido, ou ela é morena e eu quero ser loira. E aí ela começa a identificar num bate-papo que algo não está certo com aquela pessoa, né? E aí você vai entendendo quais são os motivos. Eu briguei com meu marido, tô me separando. E aí esta situação gera essa necessidade de mudança. Exato. E que muitas vezes, se ela não tivesse essa conversa ou essa sensibilidade, ela poderia simplesmente ir lá fazer o procedimento que, né, a cliente tanto almeja e depois, enfim... A cliente se arrepende, porque a aparência, principalmente o cabelo, né, tá muito relacionado ao nosso momento de vida. Então, às vezes, você está passando por uma mudança na sua vida pessoal e você tenta refletir isso também no seu exterior. Então, você vai buscar um tratamento estético, quer mudar o cabelo, quer trocar a cor do cabelo. Então, é por isso que é muito importante, realmente, o profissional ter essa sensibilidade de identificar quando às vezes pode ser uma dor emocional, porque às vezes não é só uma dor física, uma insatisfação na aparência, é uma dor emocional. E se o paciente ele realmente está decidido a passar por esse processo de mudança, para que depois ele não se arrependa. E eu imagino que em termos de procedimentos estéticos isso deva acontecer demais, porque quero resgatar minha autoestima a qualquer custo. E um procedimento aqui, outro ali, pode me ajudar, é claro, nesse resgate. Com certeza. Quando bem executado, tratando realmente uma queixa que a paciente não gosta do nariz. A gente sabe o quanto também a aparência, às vezes, pode trazer insegurança para as pessoas, autoestima. Então, resolver ali alguma queixa estética, que é uma dor que incomoda a pessoa, realmente, eu falo que a beleza cura, né? Então, realmente vai curar uma dor que a pessoa pode carregar a vida toda, aquilo. Então, ela ter essa questão dela se sentir mais bonita, mais autoconfiante. E isso a gente consegue através dos tratamentos estéticos. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque realmente é uma linha muito tênue, né? Entre o que você tá realmente satisfeita e partir já para um exagero. Então, tem que tomar cuidado com essa linha. Temos, pessoal, perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então, vamos lá. A pergunta é do Marcos Barreto. Boa tarde, eu tenho 50 anos, moro em Porto Alegre. Tenho olheiras profundas e isso me deixa com um ar de cansado constante. O que a gente pode trazer para ajudar aí o Marcos nessa queixa que ele sente, que é a queixa de muitas pessoas, principalmente aos 50 anos de idade, né? E a olheira realmente ela traz esse ar de cansaço no rosto, ela dá um aspecto de cansaço. Então, quando é uma questão de profundidade, com ácido hialurônico, a gente vai fazer essa reestruturação para diminuir essa profundidade, para poder nivelar essa região, deixando o paciente com um aspecto mais descansado. Então, o que causa essa profundidade em região da olheira? Realmente é por perda de estruturação óssea, perda de volume, de tecido gorduroso, que são os tecidos que a gente falou de sustentação da face. E aí, com o processo de envelhecimento que esses tecidos eles vão reabsorvendo, vai aprofundando essas regiões, então evidenciando mais essas profundidades. E aí, com ácido hialurônico, a gente vai conseguir nivelar essa região, tirando esse aspecto de cansaço do rosto. E aí eu queria entender, principalmente com relação a esse universo masculino, né? Porque eu imagino que os desafios para você trazer aí um procedimento que torne que mantenha esse rosto com aquela cara de natural, de não fiz nada, é ainda mais difícil, não é? Queria que você falasse um pouco sobre essas particularidades quando a gente pensa em um rosto masculino. Sim, com certeza. O tipo de pele é diferente,
Hoje em dia, os homens eles estão realizando bastante procedimentos estéticos. Foi isso o tempo, não é? Que os homens não faziam. Não, hoje os homens estão super vaidosos. E isso é muito legal, porque eles também sentem, dá aquela levantada na autoestima deles. Então, isso é muito bacana. E trazer sempre essa naturalidade. Assim, principalmente os homens, eles têm muito essa preocupação de alguém vai perceber que eu fiz alguma coisa? Tem paciente, às vezes mulher, que não se incomoda. Mas o homem, ele tem essa preocupação muito forte se vai ficar perceptível que ele fez um procedimento estético, principalmente quando é a primeira vez, que ele não sabe como que é. E você deixar um resultado natural é muito mais difícil do que deixar um resultado exagerado. Então, realmente exige muito conhecimento e muita técnica para a gente trabalhar em pontos estratégicos da face que vão harmonizar, vão melhorar, vão tirar o aspecto de cansaço, vão tratar aquela queixa do paciente, mas sem ficar perceptível que ele realizou um tratamento, que fique com naturalidade o resultado. Quais são os procedimentos mais procurados pelos homens? Pelos homens, botox é um procedimento que os homens fazem bastante. Essa região da olheira e do bigode chinês, porque um dos primeiros sinais de envelhecimento da face são essas profundidades em olheira e bigode chinês, que é a direção da queda do nosso rosto, quando a gente vai perdendo. Exatamente, esse derretimento da face. Então, é nesse sentido, para baixo e para o centro do rosto. Então, essa região de olheira e região de bigode chinês. E também o formato do rosto, deixar o rosto um pouquinho mais quadrado, os ângulos mais definidos. Os homens procuram bastante para dar essa... Porque as linhas, elas passam uma impressão do nosso rosto. Então, linhas retas, elas transmitem essa questão da força, do poder. E os homens, eles, quando tem aquele rosto mais triangular, mais fino, eles gostam de trazer um pouco mais de suporte ósseo nessa região. Então, também o preenchimento de mandíbula, que a gente fala. E aí, existe um pensamento diferente do realizado nas mulheres para ser realizado nos homens? Tipo, as mulheres, eu vou tirar todas as rugas. Os homens, eu vou fazer, mas eu vou fazer de uma forma mais leve. O que precisa ser levado em consideração? Proporção do rosto. Então, assim, até mulheres que também têm essa definição do ângulo da mandíbula. Mas existe uma proporção que, se a gente deixa o rosto muito quadrado, já vai trazer um aspecto mais masculino para o rosto. Então, a proporção do rosto da mulher e do homem é diferente. E a preocupação também. Mas eu acho que ambos procuram rejuvenescer. Hoje em dia, as pessoas, elas têm mais... Também mudou muito, né? A expectativa de vida. As pessoas se cuidam muito mais, não só da aparência, mas também de saúde, praticam mais atividade física. Então, hoje as pessoas querem trazendo esse aspecto de envelhecendo, mas envelhecendo bem. Então, tanto os homens quanto as mulheres, eles procuram um tratamento que vai deixar o rosto mais rejuvenescido. Você acha que entre homens e mulheres, os homens também estão ganhando espaço aí em perder a mão com relação aos procedimentos? Ou as mulheres ainda continuam na frente? As mulheres continuam na frente. As mulheres, os homens, eles já são mais cautelosos, assim, com isso. Os homens, eles estão procurando muito por procedimento estético, mas eles já são um pouco mais cautelosos, assim. As mulheres, elas, às vezes, têm uma tendência maior a ir para um exagero. Perfeito. Temos mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá, pergunta da Sandra Garcia, de Belo Horizonte. Tenho 47 anos e sinto que meu rosto perdeu o volume. Eu estou com as bochechas mais caídas. A harmonização pode melhorar isso sem cirurgia? Com certeza, porque o ácido hialurônico, ele vai fazer justamente isso, essa reposição volumétrica. Porque essa perda de volume que ela teve foi gordura, densidade muscular, osso, que é onde o ácido hialurônico trabalha. Ele vai simular um suporte ósseo, uma estrutura óssea. Então, quando a gente tem essa perda de volume e a bochecha cai, tem esse desabamento da face, com a harmonização facial, com o ácido hialurônico, a gente vai devolver esse volume. Então, vai reposicionar essa pele para o lugar, dando essa sustentação e melhorando esse aspecto de desabamento da face. Olha aí, gente, a harmonização facial chegando aí com tudo para melhorar esse seu processo de envelhecimento. Muito obrigada por compartilhar aí com a gente a sua dúvida. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Se você tivesse recursos ilimitados, o que você faria com a sua aparência? 41%. Só faria ajuste se algo me incomodasse muito. Olha só, 22% faria uma transformação completa, seria uma nova versão de mim. 20% mudaria algumas coisas, sem exageros, 17% não mudaria nada. O que você achou do resultado da nossa enquete? Acho que a gente tem aqui um 8,80?
Até que foi um resultado que é o que as pessoas procuram, né? Tratar aquilo que incomoda e não mudar. Hoje em dia está cada vez mais comum isso. As pessoas têm medo dessa mudança, dessa descaracterização. Porque quando você muda a ponto de ficar irreconhecível, você se descaracterizou inteira. Então, é tratar pontos que te incomodam, mas sem que você deixe de ser você mesmo. Sem que você fique irreconhecível. Importante. Queria que você trouxesse dicas para quem está aqui nos assistindo, pensando em gerenciar melhor o seu processo de envelhecimento, o que precisa ser levado em consideração quando essa pessoa que nos assiste foi buscar aí um bom profissional. Eu acho que tem essa questão do paciente saber o que está incomodando, mas o principal é ele procurar muito bem o profissional. E confiar naquele profissional, conhecer sobre o profissional, para que ele possa saber, o nosso rosto é nosso cartão de visita, né? Então não dá para... E também não é só a questão da aparência, é a questão da saúde, que é um procedimento que precisa ter uma segurança técnica. Então a escolha do profissional pode fazer toda a diferença no resultado e nessa questão de como você vai lidar com o seu gerenciamento do envelhecimento. Uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm, né? Penso em harmonizar, em fazer essa minha harmonização facial. É importante eu fazer aos poucos e ir entendendo, ou como cada procedimento tem aí o seu tempo, vale eu pensar direitinho numa estratégia junto com o meu profissional, né, com o meu médico, e definir então fazer tudo ao mesmo tempo por conta desse processo ou não? Eu sempre, assim, quando o paciente vai lá na clínica, eu monto o plano de tratamento ideal para o paciente, porque muitas vezes a gente precisa associar tratamentos para ter um resultado melhor. Então, às vezes você precisa de um bioestimulador de colágeno, que é o que vai trabalhar a qualidade da pele, um ácido hialurônico para fazer essa sustentação do rosto, um botox para minimizar as linhas de expressão. Então, muitas vezes a gente precisa associar os tratamentos para que você entregue um melhor resultado. Mas, em relação à quantidade, que é o que às vezes pode ficar exagerado, ou o paciente pode se estranhar muito, eu sempre falo que a gente começa com o mínimo, que o menos é mais. A gente vai começar com uma quantidade mínima e, se for necessário, ao longo das consultas de retorno do paciente, a gente vai complementando o resultado. Mas procedimentos, eu indico fazer tudo junto, sim, dependendo dos procedimentos, associar terapias, associar tratamentos, para que cada tratamento vai agir em determinada finalidade. E aí, dessa forma, com o complemento dos resultados, a gente vai entregar um resultado muito melhor. E pensando nessas pessoas que começam fazendo com todo o medo do mundo e depois ficam extremamente corajosas, quais são as dicas que a gente pode dar a fim da pessoa se perceber e entender que ela está vivendo aí uma distorção? Sim, é muito comum, né? O paciente, ele chega com medo e depois ele fala, nossa, se eu soubesse que era tão simples, eu já tinha feito antes, né? Porque ele vê que é tranquilo, ele vê que é uma mudança muito sutil, mas essa questão da distorção, a gente precisa entender, às vezes, o momento de vida que o paciente está passando, ver quando tem ali uma dor um pouco mais emocional, e aí cabe a nós, profissionais, orientar, conversar e, às vezes, até falar para o paciente, também trabalhar de forma multidisciplinar. Então, trazer outros profissionais que podem ajudar nessa questão mais interna emocional do paciente. Porque, afinal de contas, o importante é valorizar, melhorar, fazer um procedimento que venha te trazer, devolver a autoestima. Autoestima. E a saúde mental, né? E a saúde mental. A autoestima é saúde, porque saúde mental é... Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas com problema de depressão por conta de autoestima baixa. Então, quando a gente resgata essa autoestima com a beleza, com os tratamentos estéticos, isso é muito positivo. Mas, às vezes, a baixa autoestima pode estar relacionada com outra coisa, não só com a aparência. Então, mesmo o paciente fazendo o procedimento, ele ainda assim não vai estar feliz, ele ainda assim não vai estar satisfeito. E aí, quando nós como profissionais, a gente percebe isso, cabe a nós orientar o paciente para que ele procure ajuda também de outros profissionais para resolver uma queixa interna dele. Muito bacana. Gostaria demais de agradecer sua participação aqui no Consulta ao Doutor. Eu que agradeço. Foi muito enriquecedor. Eu que agradeço. E para você que gostou aqui do nosso bate-papo, deixa eu te apresentar, deixar contigo, né, os contatos da doutora Karina Barrello, cirurgiã dentista e especialista em harmonização facial. Instagram à sua disposição, doutora Karina Barrello. Também deixa à sua disposição da clínica Karina Barrello e o TikTok também aí nesse endereço.
que aparece na sua tela. Muito obrigada pela companhia, desejo para você um excelente restinho de tarde. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.